Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o seu programa Hora de Acertar, um programa que está consigo todas as semanas, feito a pensar em si. E hoje, para não variar, temos um tema interessantíssimo, principalmente para si que tem o seu negócio aberto e que está no mercado e que tem uma porta para atender os seus clientes. É de todo importante que preste atenção ao tema que vamos discutir hoje. Além de ser uma obrigação, ajuda a prevenir riscos. Por isso, não saia desse lado. Comigo em estúdio já está, como é habitual, a Carla Ferreira. Olá, Carla. Olá, tudo César. Bem? E temos também uma convidada hoje, também toda ela especial, César, para nos falar sobre o tema de hoje, como tu disseste muito bem, algo obrigatório, mas que ao mesmo tempo para salvaguardar a todos os que trabalham, numa empresa, obviamente, que é higiene e segurança no trabalho. Muito bem, não saia desse lado, nós vamos assistir a uma pequena matéria para ficarmos enquadrados no nosso tema. Até meados do século XX, o que importava era a produção em massa. Nas empresas, o que contava era o lucro e os empregados queriam somente ter os seus salários assegurados no final de cada mês. As condições de trabalho nunca foram levadas em conta, mesmo que tal implicasse riscos de doença ou mesmo à morte dos trabalhadores. Para ajudar, contribuíam dois fatores: uma mentalidade em que o valor da vida humana era tido em pouca conta e uma total ausência por parte dos Estados de leis que protegessem o trabalhador. Mas a partir da década de 50 e 60 do século passado, começaram a surgir as primeiras tentativas sérias de integrar os trabalhadores em atividades devidamente adequadas às suas capacidades. Atualmente, e no caso específico de Portugal, existe legislação que permite uma proteção eficaz de quem trabalha com respeito à segurança e higiene no trabalho, devendo a sua aplicação ser entendida como o melhor meio para beneficiar simultaneamente as empresas e os trabalhadores na salvaguarda dos aspectos relacionados com as condições ambientais e de segurança de cada posto de trabalho. A utilização de normas de segurança e higiene no trabalho pelas empresas é uma técnica que visa proteger todas as pessoas contra riscos que são possíveis de evitar ou reduzir. Torna-se cada vez mais necessário a prevenção em trabalhos de risco imediato ou evitar lesões a médio e longo prazo devido à exposição prolongada a materiais ou substâncias nocivas à saúde. Hoje, mais do que no passado, ambiente, segurança, higiene e a saúde no trabalho têm vindo a ganhar terreno. Apesar disso, em Portugal, estima-se que uma pessoa morra diariamente devido a acidente de trabalho ou doença profissional, além de o mundo laboral provocar ainda incapacidades temporárias ou permanentes, segundo dados da Autoridade para as Condições do Trabalho. A nível mundial, acrescentou a autoridade, as estimativas da Organização Internacional do Trabalho apontam para mais de 2 milhões de mortes relacionados com o trabalho. Muito bem, e para nos falar então do tema de hoje, temos Bárbara Franco, a nossa convidada especial hoje também, ligada também à área de coordenação de higiene e segurança no trabalho, também da parte da medicina no trabalho, na empresa com a qual trabalhas. E gostaríamos de saber, Bárbara, dentro da matéria que nós podemos assistir e dentro das normas de higiene e segurança no trabalho, uma das coisas que me chamou muita atenção é que ainda se morre estupidamente e por negligência em Portugal ligado ao fator trabalho. Sim, é verdade. E isso deve-se ao facto de não se observar as regras de segurança. Muitas vezes por parte da entidade empregadora, muitas vezes por parte do próprio funcionário. A lei obriga a entidade patronal a entregar, a dar, a fornecer os equipamentos individuais de proteção, que cumprem as regras. No entanto, cabe ao trabalhador usá-lo ou não. Isso é uma questão muito pessoal. E esses acidentes... Pois, aqui, desculpa-te interromper, e César, não sei se também tens conhecimento disso, mas isso realmente acho que é uma lacuna nesta área, que é, realmente todas as empresas são obrigadas a disponibilizar aos seus colaboradores a higiene e segurança no trabalho, bem como a medicina no trabalho. Contudo, realmente não há da parte do funcionário uma obrigatoriedade em cumprir aquilo. Existir existe, e a legislação é clara. E também existe a obrigatoriedade do empregador, ou seja, o responsável daquele departamento tem essa obrigação. Existem impressos próprios que o funcionário tem que preencher quando recebe os chamados EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Agora, é como tudo na vida, não é? Parte da consciência de cada um. A pessoa sabe que se está a fazer soldadura tem que usar óculos, tem que usar luvas, mas nem sempre o empregador tem condições de ter alguém responsável a observar todos os trabalhadores. Bárbara, uma questão. Em entidade patronal, se efetivamente o funcionário não cumprir, lhe tiverem sido dados os tais EPIs que referiste, e ele não cumprir porque por isso simplesmente não quer usar, isso desobriga em princípio a entidade patronal. Ou seja, ela não é corresponsável perante
Um acidente de trabalho. Perante o acidente Legalmente de trabalho. é, César. A entidade patronal mantém a obrigatoriedade de exigir que o funcionário use os equipamentos de segurança. É óbvio que se houver provas de como uma pessoa não usou porque não quis, eles estavam lá, estavam disponíveis, há uma divisão de responsabilidades, mas nunca é excluída a entidade patronal de responsabilidades, num caso de um acidente. Nunca é. Às vezes nós temos a ideia que uma tarefa, por mais básica que seja, estou-me a lembrar de quem está à secretária, a tratar de papéis e agrafa os papéis e põe clipes e escreve no computador, que não tem tanto risco quanto isso, ou seja, não há nada que seja preciso fazer para minimizar o risco de estar sentado à secretária. Mas há, mesmo nessas tarefas pequenas, algumas coisas que temos que ter em consideração. Cada atividade tem o seu risco. E por isso é que as empresas legalmente são obrigadas a fazer um levantamento de riscos e uma visita anual de higiene e segurança feita por uma técnica credenciada. Ela vê a ergonomia do espaço, ela vê a luminosidade, ela vê as condições em que o trabalhador trabalha, o arejamento, se é limpo, se não é limpo, qualquer ambiente, até um escritório, porque nos escritórios, e nós sabemos disso, também há acidentes de trabalho. A pessoa escorrega no chão, a pessoa senta-se na cadeira mal sentada, dá um mau jeito. Também há doenças profissionais para trabalhadores administrativos. Mas aí já estamos a entrar no campo da medicina do trabalho. Mas há acidentes de trabalho em escritórios, claro, não na dimensão de uma obra, de um armazém, de um empilhador, isso já estamos a falar de um risco diferente. Bárbara, dentro da higiene e segurança do trabalho, quais as obrigatoriedades, por exemplo, hoje para as empresas para salvaguardarem a entidade física ou a integridade física dos seus colaboradores, por exemplo? Temos também as formações, não é? Sim, as mais reais são o levantamento de riscos, a visita anual da técnica. O que é, por exemplo, um levantamento de riscos? A técnica de higiene e segurança basicamente vai ao local, avalia as atividades que são feitas naquele local, avalia o espaço e que riscos é que podem acontecer. Lá está, no escritório. Escorregar, por exemplo, o armário que tem os dossiês não está bem pregado à parede, correr o risco de, ao tirar um dossiê, o armário cair. Todo esse tipo de situações. A nível, por exemplo, de fios. Às vezes nós... Os cabos e essas coisas. Às vezes nós, por exemplo, entramos numa empresa, entramos num lugar, aquilo só falta ter ali um candeeiro da rua, porque o que não falta ali é tubos para aqui, tubos para ali, depois colados com fita cola e não sei o quê. Isso não é válido. Não deveria. Okay. Há normas para isso, há calhas, há diversas situações que têm que ser cauteladas. Porque há também uma situação que é o espaço por pessoa. Cada funcionário tem que ter uns X metros quadrados para trabalhar. Não pode estar a trabalhar quase sentado ao colo do colega do lado. Que às vezes acontece também. Também acontece. Infelizmente, tem-se muita ideia que só acontece coisas graves fora da Europa. Não é verdade. Na Europa acontece muito acidente grave, coisas que não têm a mínima lógica. Às vezes quer-se conter custos, não se quer comprar algumas proteções. Eu estou a falar isso mais em obra, mais em situações graves. Não, para que gastar dinheiro a comprar outro andaime? Eu já tenho um tão bom, isto aguenta mais uns aninhos. Mas e às vezes preso ali com molas e fita adesiva. Eu já vi por arame, já vi coisas fantásticas. Aí depois morre um trabalhador e a indenização a pagar são muitas vezes mais o que custava um andaime. Bárbara, eu estou agora a colocar-me no papel dos nossos telespectadores, com certeza querem abrir o seu próprio negócio e estão a ouvir todas estas regras e dizem assim, mas como é que eu faço isto? Isto contrata-se num pacote, eu posso ajustar uma avança com uma entidade e ela presta-me esse serviço. Há pouco dizias de alguém que vai tentar fazer um levantamento de risco ou dos riscos e isto contrata-se num pacote, é possível ajustar isto? Se eu quisesse hoje abrir o meu negócio, ou se um nosso telespectador quisesse hoje abrir o seu negócio, ele podia ir a uma empresa contratar este serviço como se fosse um pacote, paga um valor e este serviço é feito pela mesma entidade? É o mais correto. É o mais correto, César. Primeiro, fazer uma pesquisa de mercado pelas empresas que são credenciadas, ou seja, que são certificadas para fazer esse trabalho. Porque empresas há muitas, pessoas que se disponibilizam a fazer também, mas nem todas têm certificação para isso. Então, o primeiro passo é verificar... E tem havido grandes problemas em relação a isso. Exatamente, porque depois as vistorias não são consideradas válidas. Exatamente. Então, primeiro é perguntar se há certificação. Pedir mesmo para confirmar, para ver o número da certificação. Está na listagem da ACT, da Autoridade de Controlo às Condições de Trabalho. É a certificação. A partir do momento que tem-se a certeza, está-se a falar com a empresa que tem habilitação para isso, então pedir avanças dentro daquilo que é a realidade da empresa.
Exato. Se tem trabalhadores no exterior, se não tem, se tem, por exemplo, equipas que trabalhem fora, se não tem, se só é escritório, se só trabalham naquelas instalações, se têm várias lojas, vários sítios, se não têm. Depois é a realidade, adapta-se à realidade. Carla, porquê que nós não levamos os nossos telespectadores a ver as imagens que temos para tentarmos perceber o que é isto no local? A nossa equipa foi uma entidade, recolheu algumas informações, recolheu algumas imagens que dá para ver mais concretamente como é que estas situações se dão. Sim, gentilmente a Eurosaúde, que é também uma empresa credenciada na área de higiene e segurança do trabalho e também medicina no trabalho, bem como formações, tiveram a gentileza de nos disponibilizar imagens da sua equipa de trabalho e das suas instalações. Vamos ver algumas delas. Bárbara, das áreas que temos, ainda se morre estupidamente em algumas delas mais específicas. Por exemplo, a construção civil. Exato. Não é? Por não reunir as condições, ou como tu disseste muito bem há pouco, porque as pessoas acham que só acontece aos outros. Exatamente. Às vezes é uma responsabilidade dividida. Eu não acredito que se possa culpar só as entidades patronais, porque às vezes dá jeito, não é? Porque o patrão não deu, não fez, não aconteceu. Sim, mas eu como trabalhador, ainda mais em áreas específicas, como por exemplo, lá estou eu outra vez a voltar à soldadura, mas podemos falar em máquinas, em empilhadores. Um trabalhador que acha que é mais rápido chegar ao andar de cima no garfo do empilhador, não pode depois culpar a entidade patronal porque caiu do empilhador. Estamos a ver. Agora, também há entidades patronais que não fornecem equipamentos de segurança suficientes. Acham que umas botas de biqueira de aço podem durar 2 anos ou 3 num trabalhador que todos os dias está em obra. Ou que podem comprar as mais baratas porque não querem gastar muito e o trabalhador fica às vezes com bolhas e com os pés com problemas sérios, porque são 8, 9, 10, 12 horas a trabalhar sobre sol, sobre chuva, com as mesmas botas e as botas são desconfortáveis. A ACT, que é a Autoridade que controla as condições de trabalho, hoje em dia, se calhar, tanto perante as empresas como perante os colaboradores das mesmas, se calhar não é tão bem vista. Não é tão bem vista porque realmente não lhe é feito, não lhe é dado o justo valor quando ela realmente se torna rigorosa nas normas, não é? E por isso, como tu disseste muito bem há pouco, existem normas. As empresas acham que lhes estão a exigir, porque lhes estão a exigir dinheiro para ter ou para cumprir aquelas normas. E os colaboradores, porque muitas vezes acham que não faz sentido estarem a seguir aquelas normas. Mas, no entanto, eu acho que ela é um bocado incompreendida. Quando ela está ali a fazer o papel de defesa, tanto para um como para o outro. Acho que é um papel um bocado ingrato ou não. Carla, porque nós estamos a falar da vida das pessoas. Okay. E a vida da pessoa não tem preço.
tanto a Autoridade Nacional como, às vezes, até a empresa que é contratada para fazer os relatórios também não é bem vista. Às vezes a técnica chega ao local, lá vem esta senhora agora dizer-me que eu tenho que usar isto, que eu tenho que usar aquilo, que chatice. Tenho que gastar mais dinheiro, alterar. E agora tenho que usar coisa, capacete, que chatice, e incomoda, e agora tenho que usar óculos, isto até me dá, isto embacia, que chatice. Mas a chatice não é para a técnica, nem é para a autoridade de trabalho, se a pessoa ficar cega, se a pessoa cortar um dedo, se a pessoa... Bárbara, há pouco levantávamos aqui uma questão, antes de vermos as imagens que vimos, que era a questão da formação. Certo. Até que ponto é que esta formação pode minimizar o risco ou pode ser fornecida não só à entidade patronal como aos funcionários no sentido de prevenção? Minimiza, César, porque é assim, nós, o ser humano, às vezes só conseguimos ter noção das coisas ao visualizá-las. E muita dessa formação é feita com vídeos de acidentes graves, de acidentes de trabalho reais, de situações reais, em que a pessoa percebe, espera lá, se eu não usar este equipamento, isto também me pode acontecer a mim. E cria uma consciência no próprio trabalhador, também na entidade patronal, mas no próprio trabalhador. E a formação é fundamental, porque para além de ensinar a usar os equipamentos, as medidas de segurança que o próprio patrão tem que ter, ensinar que existe um plano, por exemplo, continuando na construção civil, existe o chamado plano de segurança em obra. Os trabalhadores, quando entram no primeiro dia, têm o chamado acolhimento de obra, que é para saberem onde é que estão as coisas que precisam, onde é que estão os equipamentos, como é que têm que fazer. Então, isso é fundamental. Nós temos noção do perigo, sabemos como é que nos vamos defender. Bom, entretanto, temos também, por estarmos a falar também em empresas e para si que está do outro lado e que ainda está à procura da sua empresa, ainda está à procura do seu trabalho, nós temos algumas ofertas e gostaríamos de ler aqui algumas delas e pode ser que seja também a sua vez de acertar. Temos, por exemplo, a Anabela Martins e Gonçalo Nunes Limitada, estão a contratar osteopatas para uma clínica em Castelo Branco, em regime de part-time. Privilegia-se os candidatos com experiência profissional mínima de 1 ano. Caso você não seja osteopata, temos também o Solinka, está a contratar personal trainers para as zonas de Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia, Vila do Conde e Braga. Também é necessário, neste caso, formação académica ou profissional na área da educação física, cédula, uma imagem cuidada, ambição e disponibilidade profissional. E com certeza os interessados deverão entrar em contacto com este mesmo clube. Já sabe, o Solinka, é só entrar em contacto com ele. Temos também a Crigado, Sociedade Agropecuária SA, está a recrutar engenheiro zootécnico para as suas explorações agrícolas no concelho de Alcobaça. Neste caso é preciso licenciatura, experiência mínima de 2 anos e capacidade de liderança. Quem sabe aqui nesta rúbrica de emprego que nós tivemos hoje para lhe propor, tenha sido também a sua oportunidade de acertar. Engraçado, Carla, uma das características, do que é requerido, das condições que são requeridas, é a capacidade de liderança. Como é possível estarmos a falar, e ainda bem que é assim, estarmos a falar de uma oferta de emprego e um dos requisitos é a capacidade de liderança. É tão importante hoje em dia e às vezes temos a ideia de que, por estarmos a trabalhar para outrem, por estarmos a trabalhar como funcionários de uma entidade, que não precisamos ter capacidade de liderança. Sim, às vezes é preciso uma capacidade de liderança das nossas próprias ações, das nossas próprias funções, porque afinal de contas somos pagos para produzir qualquer coisa. É verdade. Cada vez mais. E a liderança é algo que se aprende, não é? Há quem ache que um líder já nasce líder. Não, um líder faz um líder, não é? Vai-se criando. E isso faz com que outras pessoas sejam levadas também a chegar mais longe. Portanto, a responsabilidade é maior, mas também, com certeza, a experiência também é muito maior. Estamos a falar, César, com a Bárbara Franco hoje acerca de higiene e segurança no trabalho, a importância da higiene e segurança no trabalho. Já vimos os riscos, já vimos que são normas, já a importância também das formações. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, também em caso de incêndio, não é? E da parte da higiene e segurança no trabalho, existe a parte também que controla a situação de incêndios. Queres-nos falar um pouco acerca disso? Sim, extintores? É um dos riscos e esse é comum a qualquer atividade profissional, desde que haja um espaço físico, não é? Pode acontecer de uma coisa de eletricidade? Um risco elétrico, pode acontecer do exterior, pode acontecer de diversas formas e por isso os extintores têm que ser homologados. Mais uma vez a importância da certificação, quando se vai procurar uma empresa que faça essa manutenção,
é prudente ir ao site da ANPC, confirmar se de facto essa empresa tem certificação. Então, se não for certificada, aquilo não é válido? Não é válido. Okay. Pode ter o autocolante, pode supostamente ter sido feita a manutenção. Se for um fiscal da ANPC, é recusado. Porque... Eu estou-vos a ouvir falar destas regras todas e estou a pensar, pode ser algo chato, pode ser algo maçudo estar a falar de tudo isto, mas também estou-me a lembrar do outro lado, Bárbara, e gostaríamos de comentar isto contigo. Não é esta obrigatoriedade para as empresas uma possibilidade de negócio para quem está disposto a prestar este serviço? O que é que eu quero dizer com isto? Antigamente não era obrigatório. Se não era obrigatório, nós tínhamos, por via desta obrigação, menos clientes. Claro. Mas eu pergunto, hoje temos mais clientes por obrigação. Não será isto uma possibilidade de criar uma porta de emprego, de criar uma porta de negócio para alguém que até gosta destas matérias e que ainda não tinha visto isto como uma possibilidade? Claro que sim, César. É assim, esta área é uma área de enormes possibilidades e de grandes oportunidades. É só a pessoa querer. Porque a legislação muda tanto. A legislação evolui tanto nesta área. Está-se a dar tanta importância, e eu acho que muito bem, à segurança do trabalhador, à segurança das instalações, que quem quer apostar nesta área dificilmente fica sem emprego. Mas apostar, que eu digo, com formação correta. Com seriedade. Com seriedade, querer fazer um bom trabalho, querer de facto preocupar-se com a segurança das pessoas, assim funciona. Pois. Porque, cara, estamos a falar de uma situação que é obrigatória. Quer dizer, não é algo que alguém contrata porque acha que deva ter, não é algo que alguém tem que contratar. E parece-me que isto pode ser aqui uma possibilidade de negócio, com toda a seriedade, como a Bárbara dizia bem, mas uma possibilidade de ter uma porta aberta para prestar um serviço bem feito. Sim, e com projeção. Até porque é do nosso conhecimento que muitas foram as empresas que abriram ao longo deste espaço de obrigatoriedade e que depois fecharam de imediato porque não se certificaram. Não se certificaram ou porque não cumpriam as regras que deveriam cumprir. Porque as próprias empresas, para ter certificação, têm que ter as suas normas também corretas, não é? Porque também não fazia sentido eu vou aos clientes fazer um bom trabalho, nas minhas instalações não cumpro as normas, quer dizer, isso era completamente absurdo. Bárbara, só para tentarmos elucidar os nossos telespectadores, no que for possível, há com certeza um requisito mínimo, talvez esta empresa criada este negócio e tem que ter algum técnico responsável pela sua atividade, uso eu, esse técnico tem que ter alguma formação específica. Tem que ter um técnico superior de higiene e segurança, porque são os únicos que podem assinar a documentação, as certificações. Isto é importante. Ou seja, tem que ter, à partida, dependendo da carteira de clientes, mas tem que ter minimamente um técnico superior de higiene e segurança para fazer as vistorias anuais, para fazer as certificações. Depois, tem que ter agregado um laboratório onde possa fazer a medicina do trabalho, ou uma empresa que faça as análises anuais, e isso depois, creio eu que será comentado mais tarde. Tem que ter essa infraestrutura, ou pelo menos acordos com uma infraestrutura que possa fazê-lo. E, para além disso, tem que ter toda a parte, pelo menos administrativa, para gerir. Porque os impressos têm que ir à ACT ou à ANPC, têm que serem carimbados, têm que ser devolvidos aos clientes. Uma série de procedimentos. Exatamente. Bárbara, há cursos específicos para estes técnicos que acabaste de referir, não há? Para ser técnico superior tem que ter uma licenciatura. É a base fundamental para fazer. E depois há os técnicos de higiene e segurança, que esses sim podem fazer vistorias, não podem assinar os relatórios. Mas há os técnicos e há os técnicos superiores, que exigem uma licenciatura. Então, estamos a ficar ao nível dos outros países mais desenvolvidos nesta área, a nível europeu? Vistas as normas serem europeias? A nível de legislação estamos. Na prática não estamos. E aí tem a ver com... Somos ainda o país do desenrasca? Já não tanto, felizmente, mas tem a ver com um bocadinho, é uma questão cultural. Enquanto os outros países culturalmente, desde a primeira classe, e estou a falar isto, foi uma coisa que me surpreendeu, há países que na primeira classe têm aulas de higiene e segurança. Ou seja, não aulas, obviamente, como eu estou aqui a falar, de regras, mas sabem usar um extintor. As crianças da primeira à quarta classe são orientadas para utilizar um extintor. E nós em Portugal ainda não temos essa realidade. Então há uma cultura que começa de pequeno. Então é mais simples quando a pessoa é adulta perceber que há normas para cumprir, porque ela desde pequena que é habituada a elas. Mas eu acredito que Portugal chega lá. Sabes usar um extintor? Bom, se houver uma necessidade, eu acho que se agarrar o extintor e usá-lo, mas é possível que meta ali primeiro
Se agarrar no extintor e deixá-lo cair no chão. Porque eu confesso que não sei usar um extintor. Mas no rótulo do extintor estão as instruções. Mas eu acho que no momento da necessidade... Pumba! Eu acho que no momento da necessidade tudo isso passa. Nós estamos tão aflitos. É verdade, eu acho que... Nunca tive uma situação dessas, mas penso eu que não é só tirar a cavilha e apontar para a base das chamas. Será tão mais difícil tirar a cavilha e apontar para a base das chamas quanto maior for o incêndio. Parece-me a mim, se for uma coisinha pequena, será mais fácil. Mas eu acho que a formação aqui, se me permitem, é sem dúvida importantíssima. E ela deve ser fomentada e deve ser colocada em prática pelas entidades e, obviamente, absorvida pelos funcionários, absorvida por toda a estrutura, porque acho que isso traz mais valias. Assim como esta conversa que aqui colocámos, que poderia ser um ponto de um negócio, eu acho que faz todo o sentido. Até para os mais novos, que às vezes não têm bem noção do que querem estudar, por que não tirar um curso que lhe permita ser um técnico nesta área e poder desenvolver amanhã o seu próprio negócio? É, com certeza. É uma área realmente que fala de segurança, de prevenir, realmente, porque, acreditando ou não, ainda somos da opinião de que vale mais prevenir do que remediar, não é? Pronto, isto neste caso. Nós vamos dar continuidade a este programa, porque vamos fazer um outro logo de seguida, que é para falar sobre a saúde no trabalho, não é? Falamos agora sobre higiene e segurança do trabalho e depois saúde no trabalho, que tem tão grande importância quanto a higiene e segurança no trabalho, não é? Correto. Porque os trabalhadores também só podem cumprir normas se tiverem saúde para trabalhar. Então é a base. A base é a saúde de cada trabalhador. Prevenir vale mais que remediar, não é? Sem dúvida. Ok. Muito bem, fica aqui este tema interessantíssimo. Nós, infelizmente, temos horário, temos de terminar. Eu acho que ficou aqui uma dica importantíssima, mas mais importante ainda é o facto de se manter sempre ativo. Não se esqueça que todos estes temas que trazemos aqui são também para despertar os seus sentidos para o que é preciso, despertar os seus sentidos para o que o seu negócio tem que obrigatoriamente ter. Nós agradecemos à Bárbara que esteve aqui connosco e que vai estar numa próxima iniciativa também para discutir um tema relacionado, mas queremos dizer-lhe que é preciso estarmos bem motivados, é preciso às vezes ouvirmos uma palavra que faz mudar tudo, não é, Karen? É verdade, uma palavra faz toda a diferença. Por falar em ouvir uma palavra, você pode ouvir mais que uma. Nesta conferência motivacional que acontece todas as segundas-feiras, não só nas moradas que têm vindo ao longo do programa a passar em rodapé, como especialmente nesta morada aqui em Chelas, o Templo Maior, onde pelas 20 horas você pode assistir todas as segundas-feiras uma palestra motivacional, uma palestra que lhe vai, com certeza, incentivar a ir mais longe e alcançar os seus objetivos. Pessoas preparadas ali, palestrantes preparados para lhe dar essa mesma formação. César. Não tema, apareça, vai com certeza ser uma grande mais-valia. Esta semana é só, desejamos-lhe tudo de bom, até à próxima. Bárbara, muito obrigada pela tua presença, voltamos numa outra oportunidade e acerta esta semana.